canal dele, Fefo Verso, vai trazer pra gente. Chegamos naquele evento mensal em que eu invento alguma desculpa pra gente fazer um vídeo sobre High School Musical. Pra quem chegou agora no Fefoverso, talvez seja novidade, mas eu sou meio obcecado, ok? De tempos em Tá tempos com a gente razão. faz um vídeo sobre High School Musical aqui. Dessa vez eu prometo Série que a foda culpa de não foi filmes. só minha, porque na semana passada saiu um livro chamado Disney High: The Untold Story of the Rise and Fall of Disney Channel's Twin Empire, um nome longo, produzido por uma jornalista cultural chamada Ashley Spencer, e ela entrevistou várias pessoas que trabalharam na Disney durante os anos 2000. Graças a esse livro, descobrimos algumas informações sobre os bastidores de High School Musical que até então a gente não sabia. Por exemplo, como um funcionário da Disney mexeu os pauzinhos para Vanessa Hudgens e Zac Efron ficarem juntos na vida real, a rotina pesada do elenco e a forma como eles reagiram à fama. Quer saber tudo o que estava acontecendo nos corredores do East High? Vem comigo que eu vou te contar este babado. Só deixa eu me apresentar para quem tá chegando agora. Olá, muito prazer, eu sou o Fefo Caires, esse é o Fefoverso, é o nosso mundinho pop, onde a gente fala sobre filmes, séries, fofocas de famosos, tretas entre celebridades, tretas de bastidores e muito mais. E tem pelo do meu gato voando por todo, porque ele tava no meu colo, então assim, se você for ver a manga da blusa, tem pelo dele. Mas se você gosta de cultura pop, se inscreve aqui, tá? Porque tem muita informação, tem muita treta, você vai gostar. E se você puder me seguir nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz também. A gente tá trabalhando com metas agora. Aqui no YouTube, eu estou com a meta de 300 mil inscritos. Eu não sei nem o que fazer depois que chegar lá pra mim, assim. E no Instagram a gente quer chegar em 100 mil. Eu sei, é uma meta a longo prazo, mas uma hora dá certo. Bom, eu não sei se você sabe, mas o Disney Channel estreou no início dos anos 80. Mas o livro da Ashley começa a história a partir dos anos 90, porque foi ali que o canal passou a tomar uma forma mais parecida com a que a gente tem hoje. Foi entre 95 e 96 que a Anne Sweeney, ex-executiva da Nickelodeon, foi contratada para ser a presidente da rede de televisão do Walt Disney. E ela precisou fazer algumas mudanças no Disney Channel para reposicionar o canal no mercado. Eu tô te dando um background aqui do Disney 101, ok? Para você entender como que funcionava. E por que ela precisou reposicionar o Disney Channel no mercado? Porque naquela época, os pré-adolescentes e os adolescentes tinham uma resistência com o canal Disney Channel. Para eles era um canal infantil, para eles era um canal de bebezinho. Só que, embora essa galerinha preferisse canais mais jovens, mais descolados, a Disney tinha o benefício de ser a queridinha dos pais. E é pelo mesmo motivo dos adolescentes não gostarem. Porque era muito certinha, porque era muito regrada, porque era muito family friendly. Então se criou essa dicotomia do que os pais queriam e do que os filhos queriam. Os responsáveis a Disney já tinha. Pra eles era muito melhor que os filhos assistissem o Disney Channel do que uma MTV da vida, que tinha um linguajar mais impróprio. E foi com isso em mente que essa nova presidente, essa mulher que veio da Nickelodeon, focou em conquistar esse público mais jovem e passou a investir em produções para pessoas acima dos 12 anos. Eu tava até planejando fazer um vídeo Disney versus Nickelodeon, a guerra pelo domínio da TV infantil. Título bom. Pra gente falar justamente sobre esse período entre os anos 90 e anos 2000, em que existiu uma corrida pela TV infantil. Um lançava uma coisa e outro pensava, não, preciso fazer melhor. O outro tá dando certo, vamos fazer igual. E teve essa disputa ali, eu acho que é um tema bem interessante. Deixa aí nos comentários se vocês iriam gostar de um vídeo assim. Mas enfim, de pouquinho em pouquinho, a Anne Sweeney foi conquistando uma nova audiência pro canal, até chegar no grande boom dos anos 2000. Hannah Montana, As Visões da Raven, Os Feiticeiros do Waverly Place, Jonas Brothers, Zack Code, etc. Craques. E High School Musical. Nesse ponto, não tinha pra onde correr. Mesmo se você não tivesse criança em casa, você conhecia o Disney Channel. E falando em High School Musical, vamos se aprofundar nos bastidores dessa produção e como o musical foi estruturado dentro da Disney. E primeiro, eu preciso te contar sobre a escalação do Zac Efron. O ator já estava há um tempão tentando uma vaga na Disney, mas ele sempre escutava um não atrás do outro. No começo, ele ia fazer parte de uma série chamada Triple Play, que teria como protagonistas trigêmeos idênticos. Caramba, Fefo, uma série da Disney sobre gêmeos?
Pois é, o canal acabou abandonando essa ideia e focou em outra produção com gêmeos, Zack e faz Cody, sentido. Gêmeos em Ação. De acordo com a roteirista dessa triple play, que nunca saiu do papel, a Dava Savel, o Zac Efron ficou extremamente abalado quando soube que a série não ia pra TV. E ela precisou consolar ele dizendo: calma, Zac Efron, você não foi feito pra fazer TV, você foi feito pra fazer cinema, pra fazer filmes. Mas até aqui, pro coitado, era só papinho, porque quando chegou a época de High School Musical, ele precisou batalhar pelo papel como qualquer outro. Tanto é que no começo, a Disney queria o Jesse McCartney como Troy Bolton, e chegou até a fazer um convite. Pô, não tem nada a ver, que foi mano. recusado, porque o Jesse disse que ser uma estrela da Disney não tava na cartela de bingo dele. Então, o filme ele errou, né? audições, e aí sim o Zac Efron chamou a atenção dos produtores por ser um garoto fora dos padrões de Hollywood. Ele era meio moleque, ele era um garoto legal, ele era gente boa, educado, sabe aquela pessoa que conquista pela energia mesmo? Entendi. Mas as cabeças do Disney Channel insistiam que queriam alguém mais atlético pro papel. Eles queriam um protagonista que pudesse virar um novo galã teen. E o Zac Efron se dobrou em todos os pedaços possíveis para conseguir se encaixar naquilo que a empresa tava procurando. O Zequinho passou por um procedimento para diminuir o espaço entre os seus dentes, alisou o seu cabelo e fez diversas aulas de canto deu certo, pra conseguir viver o Troy Bolton. Aula de canto pra quê, exatamente? Se no final do dia a voz do Zac Efron foi substituída no primeiro filme. Pois é, ele ficou com a mesma dúvida quando o musical foi lançado e todas as suas músicas foram substituídas por vocais do Drew Seeley. De acordo com os relatos do livro, o Zac ficou extremamente magoado com isso. Na época... Tá bom, peraí. Peraí um pouquinho, que mudam as coisas. Então a gente pode cravar que o Zac Efron gravou todas as músicas e regravaram depois? Porque na minha cabeça ele nunca tinha gravado as músicas, tá ligado? Tipo, eles não tinham gravado com ele. Tentaram e falaram, pô, não vai dar. Vamos ter que chamar outro cara. Nunca gravaram as músicas com ele. Porra, se gravaram as músicas com ele e essas músicas não terem saído, aí é uma loucura, viado. Tinha que ter saído, cara. Tinha que ter saído. Aí é uma canalice sem tamanho, isso nunca ter vindo a público. Vagabundagem, cara. Pelo que eu entendi, pelo que foi dito aqui nesse vídeo, ele gravou e regravaram sem nem ele saber, aparentemente, pelo que eu entendi aqui que ele falou. Mas na minha cabeça ele nunca nem tinha que ter gravado, tipo, nunca nem tinha gravado, cara. Doideira. Em entrevista ao Orlando Sentinel, ele disse, abre aspas, eu realmente não recebi uma explicação, simplesmente aconteceu dessa forma. Infelizmente, isso me colocou em uma posição desconfortável. Não era algo que eu esperava que acontecesse. E então, High School Musical explodiu. Eu sou muito grato pelo Drew ter recebido o crédito adequado e também por ter tido a oportunidade de voltar e tentar de novo com a minha própria voz. Foi por causa disso, inclusive, que o Zac não quis participar da turnê do primeiro filme. Em High School Musical, o concerto, ele foi substituído pelo Drew. Agora, já pensou se o Zac Efron não fosse escalado pra High School Musical? A gente não ia ter Zac e Vanessa Hudgens na nossa vida. E na verdade, a gente descobriu que Zanessa teve um empurrãozinho dos funcionários da Disney pra acontecer. Na época do primeiro filme, o Zac já tinha uma namoradinha, mas ele percebia que tava rolando um clima com a Vanessa. Em uma determinada noite, ele puxou um dos coreógrafos do filme de lado e pediu conselho. Ele disse, olha, eu sei que a Vanessa tá interessada em mim, eu também tô interessado nela, mas eu namoro, eu não quero vacilar com a minha namorada, mas eu também não quero cortar o que eu tô criando com a Vanessa, isso pode até prejudicar o filme, porque daí a nossa química vai ficar estranha. O Zac tava numa crise. E aí esse coreógrafo deu um empurrãozinho e falou, e se você largar tudo e ficar com a Vanessa? Porque, olha, vocês são jovens, são adolescentes, estão longe de casa, estão vivendo isso juntos, vai ser mega especial e tal. Tenta com a Vanessa, vai, foca aqui. E aí, de acordo com as histórias, quando o Zac voltou pro hotel naquela noite, ele encontrou a Vanessa trancada no banheiro com a Ashley Tisdale, e a Vanessa tava chorando, né, desabafando sobre estar apaixonado pelo Zac, sobre não ser correspondida e tal. E aí reza a lenda que o Zac entrou nesse banheiro pra conversar com elas, e pouco tempo depois os dois já saíram de mãos dadas. Olha aí, velho. O amor jovem.
Mas até aqui na nossa linha do tempo, o filme não tinha sido lançado. Vamos dar um salto temporal pra Qual a chance dessa história 2006, ser verdade? quando High School Musical estreia e se torna um sucesso gigantesco, pegando de surpresa a Disney, tá? Que rapidamente moveu céus e montanhas pra conseguir monetizar tudo que pudesse em cima desse filme. Aí a empresa organizou uma mega turnê de imprensa com todo o elenco, eles davam entrevista pra Deus e o mundo, e a Disney pensou em algum jeito de jogar cada um pra um canto. Por exemplo, a Monique Coleman foi levada pra Dancing with the Stars, já que dança era o ponto forte dela. O Corbin Bleu e a Vanessa Hudgens foram assinados com a Hollywood Records, que era o selo do canal, e eles até tentaram trazer a Ashley junto, só que não deu certo, parece que não tinha Flopou. vaga pra todo mundo na Hollywood Records, e a Ashley Tisdale acabou assinando com a Warner, o que depois gerou arrependimento na Disney, porque as músicas da Ashley Não bombaram flopou, então. e assim, caramba, a gente podia ter tido ela aqui. E de todo o elenco, sem dúvidas a mais preparada pra mídia era a Ashley Tisdale. Ela já tava na casa há mais tempo, ela tinha feito Zack Code, Gêmeos em Ação, então o estrelato dela não foi do dia pra noite, e graças a isso, ela era a única pessoa do cast que tinha recebido treinamento de media training pra falar com a imprensa, porque os outros adolescentes nunca Eram uns tinham ouvido otários. falar disso na vida, eles foram jogados nesse filme, bombaram e de repente estavam dando uma entrevista pro The New York Times. O próprio Caralho. Corbin Bleu disse que o media training deles era a experiência, era trabalhar. As ruas. E é muito doido como não existiu um preparo para esses jovens, eles foram jogados na fama. O Corbin também disse que, do nada, de repente, você virar um exemplo para crianças e adolescentes era uma coisa que dava muita ansiedade em todos eles. Porque, gente, pensa comigo, você é um profissional, você aceitou fazer um trabalho, você passou numa audição, conseguiu uma vaga nesse filme, de repente você é exemplo. E nas Correto. entrevistas, todo mundo pergunta como você se sente sendo uma inspiração para tantos jovens, que exemplo você quer passar para essas crianças. E eles ficaram, caramba, eu só fiz um trabalho, eu só aceitei um job, eu só trabalhei, como que agora eu tenho que ter essa moral, eu tenho que ser essa persona? É outra coisa, gente, não é conseguir um trabalho normal. A audição que fez eles entrarem em High School Musical fez eles entrarem num outro nível de estrelato. Tanto é que vira e mexe a Disney chegava com um contrato atualizado, dizendo que eles não poderiam se comportar de maneira que degradasse a sociedade, ou que trouxesse ódio Mas será que público, todos estão desprezo, muito que ricos? chocasse, que insultasse, ou que ofendesse uma comunidade. E de repente o que era um contrato de trabalho virou um contrato de comportamento. Ó, essa é a postura que você tem que manter. E antes da gente partir para mais fofocas, vamos voltar na turnê musical que o elenco fez. Pra quem acompanhava de fora, parecia impecável. Coreografias mirabolantes feitas pelo mestre Kenny Ortega, ingressos esgotados por toda a América. Vanessa Hudgens, Corbin Bleu e Ashley Tisdale conseguiram incluir suas músicas originais na setlist do show. Grande mesmo turnê. a Ashley não sendo assinada com a Hollywood Records. A Monique Coleman tinha um solo de dança para fazer referência ao Dancing with the Stars. E o Lucas Grabeel era o host, o apresentador do concerto. Cara, era uma obra-prima. Todo mundo tinha um job, todo mundo conseguia se destacar. Era uma sincronia de trabalho de outro mundo. Não, Mas pra galera pô, que tava O Zac e a Vanessa Ashley, com certeza, mano. Eu quero saber se todos ficaram ricos, legais, só desse filme, entendeu? Tipo, a Monique Coleman aí. Pô, que é a Taylor, né? Eu não sei o que ela fez mais da vida de filme. Eu não, nada famoso, acredito eu, né? A não ser que eu não saiba, mas acredito que não tenha feito nada. Tipo, mas será que ela tá rica? Pô, não precisa pensar em dinheiro. Pensar em dinheiro, tá ligado? Tipo, pô, mano, tô de boa. Não preciso, pô, me matar aqui trabalhando alguma coisa aleatória, assim. Tipo, não, tô de boa. Será? Porque às vezes eu não sei, né, velho? Às vezes eu realmente não sei. em cima do palco, exaustão é a palavra que define. Lucas Grabeel disse, abre aspas, esse tempo na estrada foram os melhores 2 meses da minha vida, mas também foram alguns dos momentos mais sombrios. A escala de tudo era simplesmente inimaginável. Eles nos fizeram trabalhar
tanto, quer dizer, nós realmente não tínhamos dias de folga. E você chega a certos momentos pensando, o que eu tô fazendo? Eu sou só um macaco se apresentando no palco. Porque a rotina deles era maluca. Eles precisavam gravar o álbum, as músicas, antes de começar o filme. Obviamente, as músicas precisam Faz estar sentido, prontas. né? Então eles gravavam o disco, começavam os ensaios de coreografia, etc. E ia para as filmagens do filme. Acabou isso? Turnê pela América inteira, voltam pro estúdio gravar o álbum de High School Musical 2, começam os ensaios, começa a filmagem de High School Musical 2. Era uma coisa depois da outra, e quando eles não estavam trabalhando, eles estavam em turnê de imprensa, dando entrevista pra todo mundo. E quando as Pô, eles têm gravações que estar de muito High ricos, School velho. Não é Musical possível. 2 começaram, o clima do set era diferente, não era a mesma coisa do primeiro filme. Segundo os relatos do livro, aqui a galera tava muito mais estressada, tinha muito mais em jogo. Pra você ter ideia, quando eles terminavam de gravar uma cena, imediatamente eles precisavam dar entrevista pra imprensa, Que porque isso? por algum É futebol? motivo a Disney abriu os bastidores de High School Musical 2 pra imprensa acompanhar. Então, caramba, você acabou de performar uma música de 5 minutos dançando igual um maluco? Vem aqui, Que o que ideia você achou boa. de gravar essa cena? O que você tá achando dessa Muito produção legal, do segundo galera. filme? E aí eles falavam. Lucas, volta a gravar a próxima cena. Loucura. Fora que o Kenny Ortega, o diretor da produção, tava 10 mil vezes mais exigente aqui. Com o sucesso do primeiro filme, ele passou a ordenar muito mais. E ele fazia pedidos cada vez mais malucos. Assim, galera, essa performance vai ficar mais legal se todo mundo tiver headset. Eu preciso de uns 50, 100 headsets agora. Aí a produção conta que ficava assim, meu Deus, mas é 11 horas da noite, O a gente problema é tá numa teu. cidade no meio do nada, onde que eu vou achar 100 headsets agora? De acordo com o livro, o sentimento geral era, meu Deus, eu não vejo a hora que essa noite acabe. Teve até uma treta com o Lucas Grabeel nos bastidores de High School Musical 2, porque nessa loucura de gravar cena, dançando e depois ser puxado pra entrevista, ele disse, eu não lembro qual era o veículo, mas ele disse, ontem eu tava com muita dor nas costas, porque a gente teve uma rotina intensa de trabalho e tal, mas hoje eu tomei um analgésico e agora eu tô 100%. Depois dessa entrevista, a Disney descascou ele. Lucas, o que Não, você tem na cabeça não de pode dar falar uma uma coisa assim. entrevista dizendo que tomou um analgésico pra gravar um filme da Disney? Lucas só consegue trabalhar em High School Musical por meio de remédios. Ponto. Acabou. É isso que escutaram. Enlouqueceu. Enlouqueceu, pô. Você tem noção de como isso pega lá fora? Dizer que você precisou tomar um remédio pra dor pra gravar o nosso filme? E o Lucas ficou, mas ninguém me avisou que eu não podia falar isso. E é verdade, eu tomei o analgésico hoje. E assim, dentro do elenco, as relações também estavam bem mais estranhas. A Ashley e a Vanessa tinham uma amizade descrita como competitiva. Tinha dias que elas estavam grudadas igual irmãs e tinha outros dias que elas não olhavam na cara uma da outra. Vale citar aqui que elas mantiveram uma amizade muito forte mesmo depois de High School Musical e elas só foram se afastar de novo agora na pandemia. Eu tenho até um vídeo aqui sobre essa treta. Já sobre o Zac Efron, o que dizem por aí é que ele deu um show de estrelismo no segundo filme. E ele tava com um ego super inflado porque enquanto todo mundo tava fazendo a turnê do High School Musical, ele tava filmando Hairspray. Ao Filmaço lado de da nomes bola. como John Travolta, Queen Latifah, e ele sentia que tava um nível Filmaço. acima do resto do elenco. Cara, vamos ser sinceros, o tempo mostrou que ele tava, né? Vamos ser sinceros, ele precisa ser babaca? Ele não precisa. Mas o tempo mostrou que ele tava certo. A grande verdade é essa. Por exemplo, o The New York Times perguntou pra todo mundo quais eram os planos pro futuro, pós High School Musical e tal. E o Zac respondeu alguma coisa como, diferente dos meus colegas... Isso também, né? O personagem dele nesse segundo filme era ser babaca com os amigos, vai ver? Ele entrou no personagem e decidiu viver isso, assim, né? Entrar no personagem legal, pá, não sei o quê. Não pretendo ser uma estrela Disney, eu estou mirando um pouco mais alto. Óbvio que não pega bem falar isso, né? Diferente dos meus colegas, eu tô mirando lá pra cima, sabe? Eu quero cinema mesmo, eu não quero ficar aqui, onde eles estão. Porém, eu tenho uma observação a fazer. Eu tenho uma passadinha de pano pra dar pro Zac Efron aqui. Tem que passar pano. O Zac, desde o primeiro minuto que ele pisou na Disney, ele é descrito como um garoto amável, de bom coração, Olha aí, gentil, legal com todo mundo, que ilumina onde ele entra, etc, etc, etc. E no primeiro filme, deram uma mancada gigantesca com ele. Pisaram na bola feio.
tiraram a voz dele sem avisar antes. E por causa disso, ele não saiu em turnê com o resto do elenco. Outra coisa, pro segundo filme, pra High School Musical 2, ele disse em entrevista que precisou bater o pé pra conseguir cantar as músicas do Caralho, filme. Porque a imagina, ideia inicial viado. era ele não cantar de novo. E ele Pô, precisou aí não, aí lutar seria pra conseguir loucura. ser o cantor de High School Musical 2. Ou seja, ele precisou se impor pra conseguir trabalhar ali igual todo mundo. Eu acho que isso causou um afastamento e esse estrelismo, sabe? A Disney sumiu com a voz dele. Pô, que Ele droga. não saiu em turnê, obviamente. Então ele Ô, aproveitou esse Miguel. tempo. Fala, Guilherme, beleza, irmão? Beleza, você. Tudo bem, estamos vendo vídeo sobre fofoca do High School Eu tô Musical vendo aqui desde o início, tava jantando. Pra Videozaço. fazer outra coisa, foi lá Videozaço. gravar Hairspray. Quando ele volta pro set, ele precisa bater o pé, se impor. Caramba, eu preciso cantar nesse filme, me deixa. Então, pra mim, meio que Pô, a emissora... já imaginou que mundo triste que seria se You Are The Music In Me fosse com Drew Seeley? Pô, viado. Eu não sei se Foda. eu conseguiria viver tranquilo, tá ligado? Eu acho que Não, não. afetaria a minha vida, assim, tipo, mano, 100%, assim. Não seria a mesma coisa. Cara da Ashley naquela Dito foto. isso, Ela tava meio mal. Vagabundo veio no show de São Paulo que eu estava e ele não tava lá. Você quer, fã? Vagabundo, Não, filho mas da como puta. é que ele iria fazer o show com as músicas que ele não canta? Me explica. Não, vagabundo. Ah, entendi. Caramba, eu preciso cantar nesse filme, me deixa. Então, pra Me mim, meio deixa. que a emissora criou esse monstro, sabe? Se ele Concordo. tava mais bravo no segundo defender o filme, Zac se ele Efron tava aqui. exigindo coisa no segundo filme. Pra mim, foi meio que uma construção das ações da empresa. culpa é dos pais. Caramba, um ano atrás vocês estavam falando Vulgo a que o Disney. menino era bobinho, inocente, ingênuo, super gente boa. E agora ele já tá com o ego inflado. Por que será? Se ele tivesse cantado no primeiro filme, ele teria saído em turnê com o resto do elenco. Nada disso teria acontecido. Enfim, só pra contextualizar, o livro diz que o Zac continuava educado, tá? Ele continuava uma pessoa gentil. Mas ele tava um pouco mais distante. Tanto é que quando ele Tudo não tava culpa do Didi. sozinho, ele tava Sim. com a Vanessa, com quem ele namorava na época. E parênteses, Lindos. aqui as fofocas dizem que nessa época eles estavam brigando muito, que a produção escutava os dois entrando no banheiro e assim, um gritando com o outro no banheiro. Mas essa galera também passa a mão na cabeça e diz, poxa, quanto tempo dura um namoro adolescente? O fato de ter durado 3 filmes é incrível. forte. Eles eram um casal que deu certo. Mesmo com essas polêmicas nos bastidores, o segundo filme teve uma estreia excelente. Com ninguém mais sabia de também, né? 17 milhões de telespectadores. Como é que vai afetar? Eu não vi o filme na Premiere, eu nem tinha Disney Channel na época, mas eu lembro de Eu vi. absolutamente tudo. Eu maralhado. Eu lembro que a Disney tinha um site que ia revelando partes do pôster de High School Musical 2, dia após dia. Aí você entrava lá e tinha mais uma parte da água. E eu votei na revelada. Miley Cyrus. Eu lembro disso, era meu sonho, era tudo Pra pra aparecer mim no ficar filme. acompanhando o pôster sendo revelado. Mas nem tudo nesse lançamento foi um mar de rosas, porque poucas semanas depois de High School Musical 2, vazaram fotos privadas isso da que é Vanessa Hudgens foda, na velho. internet, Caralho, onde ela aparecia usando roupas íntimas e também... Timing Como ruim. que era o A nome? Vanessa tinha 18 anos quando... Um timing ruim, né? Isso Não, acontecer. mas teve. É que foi um escândalo. Como é que foi o nome do escândalo? Ah, Foi várias. Eu não me lembro também, mas esse foi... Não, mas não foi nesse escândalo aí, foi muito cedo pra Foi, ser da nesse Vanessa Hudgens escândalo. foi. Não, da Não, Vanessa pô. Hudgens foi. Foi? Mas esse escândalo não foi ali, tipo, 2012, 13? Não lembro. Foi, pô. Isso aqui foi antes do escândalo. Esse escândalo é mais além, assim, deve ser 2013, sei lá. Ih, eu ela tem chuto. 2 então? Que ela tava no outro. Ah, não sei, podem ter ressuscitado as mesmas fotos, né? Quando vê, sei lá. Eu me lembro, esse aí de um monte de gente, acho que foi mais depois, assim. O dela acho que não foi nessa, foi antes, eu acho. Eu acho que Eu teve não lembro. 2. Ou teve 2. Porque teve Sei. da Jennifer Lawrence lá. Esse não, aí o que foi eu esse. lembro- Não, O da Jennifer Lawrence foi esse escândalo aí. então, o que eu lembro é esse, que teve o da Jennifer Lawrence que foi Sim. junto. O da Vanessa Hudgens foi junto com ela. Não, eu me lembro do da Vanessa Hudgens ser bem antes mesmo. Oficial, Então assim. teve 2 da nossa querida aí. Pode ser.
o vazamento aconteceu, mas as fotos eram de uma Vanessa Tanto que ela ainda menor de idade. namorava. Quando Aí, ó, a tanto que ela notícia namorava com o Zac explodiu, a Efron Vanessa ainda. foi se encontrar com a então presidente É que eu da não lembro a Disney, data. chorando, e foi acolhida pela mulher. Isso aí deve Que ser afirmou não 2007, ter 2008. transformado aquele momento em um 2007, interrogatório, Dona porque Vanessa, ela que nem foi. sabia que era só É. uma criança na frente dela. Aí os advogados da Disney entraram em ação e focaram no fato de que a Vanessa era menor de idade quando as fotos eram feitas. Então, se você tá distribuindo essas É fotos, se crime. você tá veiculando elas por aí, você tá compartilhando CP. Tchau. E foi por causa disso que essas fotos foram aniquiladas, assim, no máximo que deu. E a própria presidente disse que ficou com muita raiva de como a imprensa tava culpando e explorando a imagem da Vanessa. O que revolta todo mundo aqui é que a Baby V foi culpabilizada por essa história, mesmo sendo a vítima. Isso porque existiu uma pressão Como muito será que grande por vazou isso parte aí dos também, velho? pais das crianças que eram fãs de High School Musical, com eles dizendo que agora a atriz era uma má influência para seus filhos. E assim a Vanessa foi orientada a emitir um pedido de desculpas. Abre Pô, que aspas. loucura. Quero pedir desculpas aos meus fãs, cujo apoio e confiança significam o mundo pra mim. Estou envergonhada com essa situação e me arrependo de ter tirado essas fotos. A gente tem uma menina menor de idade que teve a sua privacidade violada, explorada, compartilhada pro mundo. Imagina você ser uma menina menor de idade. Imagina se é sua filha menor de idade. Vazam fotos dela sem roupa pra internet E ela tem que inteira. pedir E essa desculpa. criança tem que emitir um comunicado de desculpas. Essa criança tem que dizer: estou envergonhada, eu errei, me perdoem por ter tirado essas fotos. Era um outro mundo, né? Bizarro. O livro conta que na época a gente não tinha tantos exemplos assim de gente que teve conta hackeada e tal. Então a gente ainda tava começou dando a os estourar primeiros essas porra. passos em É. entender casos assim. Mas o jeito com Foi o que a vazamento imprensa, dado, com que algo todo assim, não mundo foi? lidou com isso foi tão O de sujo, foi 2015 tão foi. feio na época. Foi, Eu nossa, foi penso muito 2015 sobre o que a o Demi outro? Lovato É, disse no pelo visto, sim. documentário Child Star. Inclusive, tem vídeo aqui no canal sobre. Ela diz na produção que os termos teenage e role model não O de 2015 deveriam foi um bagulho da existir Apple, né? juntos. Como É, vazou um monte de Invadiram os e-mail, iCloud uns e tudo. iCloud, uns bagulho assim, é. assim, um adolescente que é exemplo. Que adolescente que é exemplo? Gente, adolescente não sabe o que tá fazendo da vida. Adolescente tá se descobrindo agora. Adolescente tá errando. Inclusive, por isso a adolescência é importante. Porque você comete Pra errar. erros, porque você sabe o que é certo e o que é errado. Você vai tateando o mundo, descobrindo tudo. Como assim eu Aham. vou ser um adolescente modelo, exemplo pra crianças e adolescentes? Eu nem sei o que eu tô fazendo da minha vida. E aí acontece uma coisa assim, onde a Vanessa claramente não era culpada de nada. E meu Deus, que decepção, ela não é um Lamentável. exemplo. É lógico que ela não é um exemplo, ela tem 17 anos, 16, 18. Enfim, chegaram até a circular rumores de que a Disney tava planejando Esse é um cortar ca... a E, mano, Vanessa do terceiro esse é um dos casais mais bonitos da história da humanidade, pô. Tipo, Sim, fato. pô, isso aqui é uma loucura, sabe? Tipo, porra, é absurdo, mano. Loucura isso aqui. filme por causa de toda essa polêmica, mas isso era muito improvável de acontecer, porque no livro é dito que, apesar desse pedido de desculpas bizarro da Vanessa, nos bastidores toda a Disney tava do lado dela, todo mundo tava sendo solidário, todo mundo tava conversando, todo mundo entendia que ela era a vítima. Dentro da Disney, entre quatro paredes, era isso. Pra fora, o que parecia era que a Disney tava chutando ela, mandando ela pedir desculpas, culpabilizando ela. Vagabundos. Eu fico mais tranquilo de escutar essas histórias dos bastidores e saber que ela encontrou acolhimento dentro da empresa. Em 2020, pra Cosmopolitan, a Vanessa relembrou Cara, esse tá igual? momento dizendo: foi uma coisa realmente traumatizante pra mim. Como atriz, você perde completamente todo o controle da sua própria privacidade, e isso é muito triste. Não deveria ser assim, mas, infelizmente, se muitas pessoas estiverem interessadas em você, eles vão fazer tudo o que for possível pra tirar o máximo que puderem. Quem diria que os bastidores de High School Musical tinha rendido tanto assim? Eu tenho certeza que ainda tem muita história que a gente não conhece, mas E esse nunca livro vai eu saber. não li. O que eu tô trazendo pra vocês são inserts, sabe, trechos que estão indo pra mídia. Eu não li o livro todo, eu tenho certeza que tem mais história aí, tem mais história que não deve estar no livro, inclusive, tem mais história que só o elenco sabe, com certeza, mas eu gosto de revisitar o passado
e conseguir entender um pouco mais do que estava acontecendo. Por isso eu trouxe esse vídeo aqui para vocês. Esses são alguns dos mistérios revelados pelo livro sobre os bastidores de High School Musical. O livro não é só sobre High School Musical, tá? Fala também sobre os bastidores de As Visões da Raven, Hannah Montana, Lizzie McGuire, mas tem muita coisa sobre High School Musical, é o que eu achei que dava pra fazer um vídeo sobre. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se gostou, E nada deixa um aí no like, meu feiticeiro se de River inscreve Place, no que canal, é vai tudo nos seguir nas redes perfeito, velho. sociais, e a gente se vê no próximo Selena vídeo. Gomez mantinha Beleza. tudo muito, muito bem, velho. Tanto Ela que tá voltou, livre. né? Tanto que voltou, velho. Tanto que voltou, tanto que voltou. Se não fosse perfeito, não voltaria, né? Inclusive ansioso por esse momento. Ela só vai participar do primeiro episódio, falaram, né?